Bom dia, sétimo ano. Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. E hoje nós vamos iniciar uma videoaula de revisão de prova, que é sobre sujeito e predicado. Na videoaula passada, nós aprendemos que o sujeito é aquele que faz a ação verbal, que recebe a ação verbal ou que é apenas citado pelo verbo. Beleza? Foi isso que vocês viram lá na aula passada que eu expliquei para vocês. Por que ele pode fazer ação verbal? Nessa oração aqui, ó, a professora explica a matéria. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, para poder achar o meu sujeito, é achar o meu verbo. O verbo dessa oração é explica. Então, quando vocês forem fazer análise, vocês sempre vão achar o verbo primeiro e depois vão perguntar para o verbo isso aqui, ó. Quem explica a matéria? E a resposta vai ser o quê? A professora. A professora explica a matéria. Então, a professora é o sujeito da minha oração. E esse sujeito está fazendo o quê? Está recebendo ou está fazendo a ação verbal. A professora é o sujeito da minha oração e ele está fazendo a ação verbal, tá? Por isso que a professora é o sujeito. O sujeito, como eu falei antes para vocês, ele também pode fazer o quê? Receber a ação verbal, tá bom? Então, ó, a matéria é explicada, aqui, ó. A matéria é explicada pela professora. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Acha o verbo primeiro. O verbo é explicada, é uma locução verbal. É explicada, tá bom? Aí eu vou te perguntar, né? Não para você, para o verbo. Verbo, quem é explicada pela professora? E a minha resposta vai ser o quê? A matéria. Então, a matéria é o sujeito da minha oração. Esse sujeito está recebendo a ação. A professora está indo lá, ó. Essa aqui é a professora indo, ó. Tá indo lá tranquilão. Meu cachorro vai lá, gente. Ignorem. Tá indo lá. E essa professora tá pegando... Só mais uma vez. Isso. Então, a professora está indo lá explicar a matéria, ó. E essa professora vai pegar a matéria e vai explicar. Beleza? Por isso que o sujeito também é aquele que recebe a ação verbal. Tá bom? O sujeito também pode ser aquele citado pelo verbo. Vou até usar isso daqui, tá? Nívia me patrocina, não. Ó, o batom é azul. Vou colocar batom porque o protetor labial é muito grande. Então, o batom é azul. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o que mesmo, gente? Que eu esqueci. Falem aí pra mim. Achar o verbo, óbvio. E o verbo aqui no caso é? Vai ser o verbo da minha oração, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Vou perguntar pro verbo. O que é azul? Aí vocês vão me responder o batom. O batom é o sujeito da minha oração. Aqui, ó, azul é só a característica do meu batom, tá bom? É o adjetivo que representa ele. Então, gente, esse verbo ele não faz ação e também ele não recebe ação, tá? Ele não faz ação sobre o sujeito e o sujeito também não recebe ação sobre ele. Deu para entender? Então, qual é o papel desse verbo, então? O papel dele é de ligar o sujeito à sua característica. Aí vamos para o predicado, tá bom? Vou dar só 2 exemplos. Predicado é tudo aquilo que se refere ao sujeito. Então, como é que eu faço para achar o predicado, professora? Fácil. É só você achar o sujeito primeiro. Quando você achar o sujeito, você exclui ele da oração. Você fala, amor, a gente não pode ficar mais juntos. Então, você exclui ele da oração. Excluiu o sujeito da oração, o que sobrou é o predicado. Muitos erros, vamos chamar assim, né? Porque o que tá errado é erro, né? Então, muitos erros que os alunos cometem, gente, é que vocês, na hora de colocar o predicado, vocês tiram o verbo. Não sei por que vocês fazem isso, mas vocês tiram o verbo. Não tira o verbo, tira só o sujeito, tá bom? Então, não tira o verbo, tira só o sujeito. Não tira o verbo, tira só o sujeito. Não tira o verbo, tira só o sujeito, tá? Porque você exclui o sujeito, que sobrou a parte do sujeito vai ser o predicado dessa oração,
tá bom? Então, se eu falo bem assim, ó, a professora explica a matéria, vocês já viram que o sujeito é professora. Então, o que vai ser o predicado? Tira a professora, sobrou o quê? Sobrou explica a matéria. Explica a matéria vai ser o meu predicado, viu? Muito fácil, muito fácil. Tá? O outro exemplo aqui, ó, do protetor labial, vamos chamar de batom. O batom é azul. Qual é o sujeito que vocês falaram? Batom. Então, tira o batom. Sobrou o quê? É azul. Então, é azul vai ser o meu predicado. Agora aqui, galera, nós vamos fazer alguns exercícios juntos, tá? Nós vamos separar o sujeito do predicado. É uma das coisas que eu vou cobrar na prova de vocês, beleza? Então, como eu já ensinei para vocês, a primeira coisa que nós vamos fazer é sempre achar o verbo. Então, aqui, ó, Marta é paciente. Qual é o verbo dessa oração? O verbo é? E você já vai lá e já classifica como verbo, tá bom? Aí, agora eu vou perguntar aqui, ó, quem ou o que... Ó, quem ou o que é paciente? A minha resposta vai ser Marta. E Marta vai ser o sujeito da minha oração. Achei o sujeito, agora eu quero saber qual é o predicado. Então, qual é o macete que eu dei para vocês? Eu venho aqui, ó, excluo o sujeito. Depois que eu excluí o sujeito, o que sobrou foi paciente. Então, é paciente vai ser o predicado da minha oração. Gente, é essa que é a matéria de prova de vocês. Muito tranquilo, né? Vamos para a segunda questão, ó. Pediu ele que eu fosse embora. Então, vamos aqui achar primeiro o verbo. O verbo é pediu. É o verbo da minha oração. Tem mais outro verbo aqui? Tem. É fosse. Se eu tenho dois verbos, significa que eu tenho duas orações, tá? Isso daqui vocês devem saber na hora da prova, tá? Tenho dois verbos, tenho duas orações. Lembra que eu já expliquei para vocês? Toda frase que tem verbo é chamada de oração, tá? Então, se eu pedir na prova para vocês, perguntar assim, ó, quantos verbos tem na oração acima? Vocês vão falar que tem um verbo, dois verbos, tá? São dois verbos que tem dentro dessa oração. Se eu tenho dois verbos, o que eu tenho que fazer então, professora? Você tem que separar, tá? Como é que eu separo? Ou eu separo na conjunção, que aqui é uma conjunção, ou eu separo na vírgula, tá? Então, aqui, ó, corto para poder separar na conjunção. Vou perguntar, né? Quem ou o que pediu? A resposta é ele, tá? Então, ele vai ser o sujeito da minha oração. Aí vocês podem falar, professora, ficou muito esquisito. Ficou, gente, por quê? Aqui tá na ordem indireta, tá bom? Eu troquei a ordem da minha oração. A ordem é o quê? A ordem é o sujeito mais o verbo mais o complemento. Mas aqui não, aqui eu tenho o verbo primeiro e depois o sujeito. Por isso que tá estranho, tá? Então, aqui o verbo é pediu, vou perguntar quem ou o que pediu? Ele. Se fosse na ordem direta, ó, seria assim, vou aparecer. Seria assim, ó, ele pediu, tá? Se estivesse na ordem direta, seria exatamente assim. Agora, vamos olhar para o segundo verbo. Toda vez, vai aparecer de novo. Toda vez que você tiver um verbo, você tem um sujeito. Então, se você tiver 3 verbos na oração, significa que você tem 3 sujeitos na oração, tá? Então, vamos aqui, ó. Verbo fosse, beleza? Aí eu vou perguntar, quem fosse embora? Qual é a resposta aqui? A resposta é eu, tá? Pediu ele que eu fosse embora. Às vezes o sujeito ele não vai aparecer na oração. Por isso que vocês têm que perguntar e conversar com o verbo, tá? Então aqui, ó, que eu fosse embora. Eu vai ser o meu sujeito. Depois nós vamos aprender os tipos de sujeito. Como é que eu chamo esse sujeito que aparece na oração?
como é que eu chamo esse sujeito que não aparece na oração, entre outros casos, tá bom? Aí agora vamos olhar, gente, para o predicado. Aqui o sujeito é ele, não é? Então vamos excluir o sujeito. O que sobrou foi pediu. Professora, mas sobrou só um verbo. Gente, então, ó, só o verbo vai ser o predicado da minha oração, tá? Vou puxar uma setinha aqui, porque eu não sei se tá aparecendo. Também não sei se tá aparecendo aqui, mas vamos lá. Mas pensa assim, ó, o verbo vai ser o predicado, beleza? E aqui, ó, que fosse embora. Cadê o sujeito? O sujeito tá aqui, ó, eu. O sujeito não tá aparecendo na oração. Então, que eu fosse embora vai ser o meu predicado. Então, gente, essa matéria é uma matéria muito tranquila mesmo, tá? É a matéria mais importante para você começar a fazer análise sintática. Só que o único problema dela é que vocês têm que prestar muita atenção e não pular etapas. Qual é a primeira etapa mesmo? É achar o verbo. A segunda etapa, achar o sujeito. A terceira etapa, excluir o sujeito. Meu dedo não vai. Excluir o sujeito. Quarta etapa, o que sobrou. Aí, ó. O que sobrou vai ser o predicado, tá bom? E sempre vai seguindo passo a passo para vocês não errarem na hora da prova, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula ou até a nossa live.